tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de língua portuguesa de vocês do 9º ano. Como vocês estão hoje, eu espero que muito bem. Hoje quem me acompanha é Gisela, que está fazendo a nossa tradução para Libras, o que torna nossas aulas muito mais acessíveis, né não? Aulas estas que estão tanto no nosso canal do YouTube, quanto no nosso aplicativo Educa Recife. Quem aí já tem o aplicativo? Se não tiver, gente, é bom a gente baixar, né? Por quê? Porque além de todo o acervo das aulas, a gente tem o chat. E aí vocês podem baixar tanto pelo QR Code na tela, quanto nas lojas de aplicativo para Android e para iOS, tá certo? E qual é a melhor parte do aplicativo? É o chat. Não é isso, pessoal? E quem faz nosso chat hoje é a minha queridíssima companheira, nossa queridíssima professora de língua portuguesa, professora Adriana Maria. Vamos dar um oizinho para ela. Bom dia, professora. Bom dia, Camille. É uma alegria estar aqui com vocês, para a gente estar interagindo aqui no chat. E espero que essa aula seja maravilhosa para vocês, porque eu tenho certeza que será, tá? Então, vamos juntos aí conectados. Se você ainda não se conectou, se conecta imediatamente, porque a aula está começando. E aí, vocês sabem, não há por que ter medo, ter vergonha, qualquer dúvida, comentário, crítica, elogio, pode jogar no chat que a gente está aqui curiosíssimo para saber, tá? E hoje a gente vai trabalhar um pouco o que é biografia e autobiografia. Esses gêneros textuais, né, que a gente acaba vendo nas livrarias, a gente também vê em vários outros lugares, tá certo? E aí, antes da gente começar, que tal a gente respirar fundo, se conectar no chat, dar aquele oizinho, pega lápis, caderno, afins, o que vocês prefiram para estudar. Sentem-se confortavelmente e a gente vai começar, tá? Para começar, vamos ver um videozinho curto sobre uma importante artista brasileira. Eu vou pedir aqui para a produção colocar para a gente o videozinho curtinho sobre uma das mais importantes artistas brasileiras. Será que vocês vão adivinhar quem é? Chiquinha Gonzaga. Biografia. Não tem áudio. Francisca Edviges Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga, nasce no Rio de Janeiro em 17 de outubro de 1847. Foi compositora, pianista e maestrina brasileira. Foi a primeira chorona, ou seja, a primeira pianista de choro, autora da primeira marcha carnavalesca com a letra Ó Abre Alas, de 1899, e também a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Chiquinha Gonzaga falece em 28 de fevereiro de 1935. O que a gente viu foi um vídeo bem curtinho sobre Chiquinha Gonzaga. Então, nesse vídeo a gente vê o quê? A gente vê quando ela nasce, os principais aspectos de sua vida, a gente vê as suas principais conquistas, que foram o quê? A primeira marchinha, né, foi escrita por ela foi a primeira chorona, que eu acho que vocês não sabiam disso, que é o termo, né, correto. Então, ela foi uma importante compositora, pianista. E por que ela é tão importante? Porque ela foi e teve reconhecimento em um campo que, na época, era dedicado aos homens, era exclusivo dos homens. E ela é pioneira nesse sentido. Vocês conheciam Chiquinha Gonzaga? Professora Adriana, como é que está o chat? Eles viram vídeo? Olha, eu estou me conectando agora. Tá A internet deu uma interrompida aqui, mas aí agora eu consegui. E tem alunos aqui, professora. Ah, que maravilha. Eles então, vão falar, acredito. Depois vocês me contam o que vocês acharam. Mas o que é que eu queria que a gente pensasse nesse vídeo? Eu queria perguntar se vocês notaram que o vídeo é uma biografia. E aí, que raios de gênero é esse, gente? A biografia é um gênero textual que tem como objetivo relatar eventos marcantes da vida de uma pessoa.
sejam de uma grande personalidade, sejam de uma pessoa comum, tá certo? E ó, a sua estrutura inicia com o quê? Uma apresentação do biografado, que é o que a gente viu no vídeo. A gente vai descobrir o nome de Chiquinha Gonzaga, onde ela nasceu, a data que ela nasceu. E, por fim, uma conclusão que traz o seu legado ou a sua condição de vida atual. No vídeo, a gente vê o quê? A gente vê o seu legado como chorona, como compositora, como pianista, como autora da primeira marchinha, que é o seu legado, e a gente vê também a sua condição atual de vida, que no caso ela já faleceu, né? E aí, por fim, é isso. Atualmente, a biografia tem se ampliado a novas formas, como mini biografia, presentes em gêneros digitais. Então, assim, por exemplo, a gente tem perfis digitais de famosos, de influenciadores que trazem uma mini biografia, que nada mais é do que um resuminho da sua vida. A depender do âmbito, né? A depender se é uma biografia mais acadêmica, então a gente precisa ter um destaque para os campos de pesquisa, para o que se estuda, para as grandes conquistas acadêmicas. Se é uma biografia de uma atriz, por exemplo, então a gente vai ter os principais filmes e prêmios. Então, assim, o modelo ele vai variando de acordo com o objetivo e o biografado, né? Há quem diga que a biografia só se faz de pessoas extraordinárias, digamos assim, né? De pessoas conhecidas, relevantes, que tiveram algum impacto social, histórico, cultural. Há também quem diga que a biografia pode ser feita sobre qualquer um. Eu prefiro acreditar na segunda teoria, né? De que a biografia pode ser feita por qualquer um, sobre qualquer um, tá certo? Então vamos lá. Historicamente, a biografia é conhecida na forma de livro, geralmente relatando todo o percurso da vida do biografado, muitas vezes já falecido. Importante dizer também que algumas biografias, elas têm elementos ficcionais, ou seja, alguns trechos são romantizados, são ficcionalizados, até porque é impossível dar conta da vida inteira de uma pessoa, né? A gente precisa fazer escolhas, a gente precisa unir os fatos, às vezes. Então, ó, de modo gradual, as biografias de pessoas vivas começaram a se popularizar, alcançando postos de best-sellers. Na atualidade, entretanto, a biografia tem evoluído para novas formas. E aí, diante do avanço tecnológico e do crescimento dos gêneros digitais, a biografia passou a tomar novas formas, principalmente as chamadas mini-biografias, que visam apresentar fatos e experiências pontuais que sejam relevantes ao aspecto específico da plataforma ou do gênero. Assim, encontramos a biografia em livros, sites de internet, jornais, revistas, blogs, redes sociais e etc. E aí, quais seriam as características deste gênero? Vamos trabalhar. A biografia, ele apresenta uma predominância textual narrativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem como principal objetivo narrar, contar a história de alguém, né? Pois é um discurso que relata acontecimentos vividos pelo biografado. É possível, no entanto, notarmos a presença de elementos descritivos, explicativos e até argumentativos. Lembra quando a gente estuda que a gente vê que os gêneros, eles não possuem somente um objetivo ou um tipo textual, entre aspas. Por quê? Porque os gêneros, eles podem navegar por diversos modos, né? Por diversos modelos. Então, ele pode ser, quando a gente pensa num romance, por exemplo, o romance ele é predominantemente narrativo, mas ele também possui elementos descritivos. Ele também, por exemplo, se ele tiver uma receita inserida ali, a gente vai ter um texto injuntivo também dentro do romance. Por quê? Porque os gêneros eles são múltiplos, não é isso? Então, é possível notarmos, no entanto, isso aqui a gente já viu. Então, essa mescla deve servir ao propósito de melhor organizar o texto e apresentar a vida do sujeito. E o texto é narrado em terceira pessoa do singular,
ou pode ser narrado em primeira pessoa, quando é uma autobiografia. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Ou seja, quando o sujeito narra sua própria vida. Elementos de tempo e espaço também se fazem presentes, caracterizando as fases e os locais relevantes na jornada do biografado. Então, a gente tem o quê? Marcas temporais, a gente tem especificidades de locais, de datas, até porque os fatos, eles acabam organizados normalmente de maneira cronológica, tá? Apresenta recorrente uso de pronomes e substantivos que servem para retomar o referente, ou seja, fulano de tal nasceu tal dia, então ele, o homem, o artista, então a gente vai fazendo esse movimento de retomada. Para quê? Para a gente sempre trazer o sujeito de volta, para que a gente não cometa alguns equívocos também de concordância, a gente não repita, né, as palavras. E aí os verbos de ação, eles aparecem predominantemente. E os tempos verbais mais usados são o perfeito do indicativo ou presente. E aí, por trabalhar com diferentes tempos e espaços, a biografia apresenta comumente adjuntos adverbiais de modo e espaciais com frequência. Aí, o que é que são adjuntos adverbiais? São aquelas palavrinhas que vão mostrar a circunstância do verbo. Então, dormir bem. O bem aqui, ele está modulando, ele está mostrando a condição do verbo, tá? E aí, o tipo de linguagem varia a partir da temática. E aí eu sempre falo para vocês que o que é linguagem é como uma roupa, que a gente vai usar de acordo com a situação discursiva. Então, às vezes, por exemplo, se eu vou fazer uma biografia de algum youtuber, talvez, a depender do público desse youtuber, eu precise moderar a minha linguagem, eu preciso adaptá-la a um público mais jovem, a um público, às vezes, com menos vocabulário, digamos assim, que está habituado a uma estrutura mais simples e aí que isso torne mais interessante. E aí, às vezes, se eu vou fazer uma biografia de uma grande figura histórica ou de um pesquisador específico, de uma área bem específica, e aí eu posso talvez fazê-lo de maneira mais formal, com uma linguagem um pouco mais rebuscada, entende? Não quer dizer que uma biografia vai ser melhor que a outra. É só uma questão de adequação da linguagem de acordo com o seu público, de acordo com o seu objetivo, tá? E aí, a narração biográfica costuma apresentar a informalidade linguística, principalmente naquelas narradas em terceira pessoa. Busca-se apresentar um relato objetivo. Além da linguagem verbal, a biografia pode apresentar outros textos, como imagens do autor, de fases da vida, de documentos e etc. E aí, pessoal, vocês já leram alguma biografia? Vocês já consumiram alguma coisa, alguma biografia? Professora Adriana, na sua vida de leitora, de consumidora, você lembra de alguma biografia que você leu ou que você viu? Porque às vezes a gente tem biografias no cinema, né? Nem sempre a gente precisa ter uma biografia em livro, em texto. Ela pode também aparecer no cinema, a gente tem músicas biográficas, músicas autobiográficas e outras expressões artísticas. Sim, professora Camila, nós estudantes da língua não é portuguesa, nessa área de literatura, pelo menos eu tenho esse hábito de ir buscar a biografia dos autores, não é, mais renomados, como Oswald de Andrade, Jorge Amado. Então, eu sempre fui lá e pesquisei sobre a biografia dessas personagens, né, desse personagem que é tão Tarsila do Amaral, né? E aí contribui, porque você começa a ver, perceber um pouco sobre eles, não é? O que eles gostavam. Adélia Prado. Então, assim, eu viajo nesses personagens que... Que maravilha. Eu lembro que quando eu estava, acho que eu tinha uns 14 anos, eu fiquei fissuradíssima numa biografia de Maria Antonieta. Então, eu li o livro, assim, fissurada. Eu passei meses só lendo sobre ela, pesquisando. Sim. Por quê? Porque é uma forma de conhecimento também, gente. Às vezes você gosta muito de um autor, um pintor, um artista, um músico, e aí ler sobre a vida dele faz com que a gente até abra os nossos olhos e a gente perceba uma dimensão além na obra, né?
E aí, como é que a gente escreveria uma biografia? Primeiro passo, como sempre, é escolher o sujeito a ser biografado, né? Então, a gente precisa pensar em um título, que normalmente é o nome do biografado, mas pode ser um outro nome também. Pode ser um título mais fantasioso, uma coisa até um pouco mais poética e tal. E a gente tem uma introdução, que é um texto inicial que vai apresentar as principais informações, aquelas informações básicas, como origem do biografado, data e local de nascimento, referência familiar, informações importantes sobre a infância e o contexto de formação. E no corpo do texto, a gente vai apresentar uma sequência de relatos, cronologicamente organizados, apresentando as ações e experiências do biografado ao longo da vida. E a conclusão, a gente vai ver o encerramento desse relato. E aí pode contar os últimos dias de vida do biografado ou as últimas informações do recorte temporal escolhido. Por conta do autor, a conclusão também pode apresentar considerações finais a respeito da importância dessa biografia e desse sujeito. E aí, antes da gente passar para o próximo tópico, é importante que vocês saibam que algumas biografias elas não são autorizadas. Então, às vezes você tem um biógrafo, um projeto editorial de biografia, mas o sujeito não quer ser biografado, porque ele não quer que sua vida corra o mundo, né? Ou a família não quer, no caso de um biografado já falecido. E há os fenômenos das biografias não autorizadas, que são extremamente polêmicas e que podem ser casos, inclusive, de disputas judiciais. Tá? Não vou citar nomes aqui, mas se vocês jogarem no Google, vocês conseguem encontrar vários casos. E a questão é, que direito tem? E aí eu jogo aqui a reflexão, né, pra gente ver. Será que as pessoas têm direito de fazer essa investigação sobre a vida das outras sem autorização? Será que é válido? Porque às vezes a autorização da biografia ela não vem por vários motivos. Né? Eu, como gosto de uma fofoca, eu fico curiosa. Mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar nesse espaço, né? No espaço da privacidade, no espaço do até onde é válido. Então deixo aqui essa polêmica para que vocês pensem e me contem depois. Só que, do mesmo modo que há essas biografias que não são autorizadas, algumas são, inclusive, encomendadas. E aí, nessas, a gente tem até uma certa filtragem das informações que vão ser jogadas para o público, né? E já na que não é autorizada, vai o que o autor achar relevante, o que ele achou, desencavou, seus segredos mais obscuros, ou não, né? Só que além desses dois modelos, assim, a gente tem também o quê? A autobiografia, que é quando o sujeito passa a falar de si. Vamos ver? E aí, o que acontece quando somos nós que falamos sobre nós mesmos? Então, a autobiografia é um tipo de gênero literário que constitui uma narrativa de caráter pessoal. E o seu traço mais significativo é a inserção do próprio escritor como personagem principal. Escrever uma autobiografia implica um pacto literário e não histórico ou documental. Por quê? Ora, a narrativa apresenta um resgate memorialístico baseado na realidade. Ora, constrói a trama com os fios da ficção. O que eu falei, tanto a biografia quanto a autobiografia, elas partem de momentos reais, entre aspas, de fatos verídicos. Mas há um espaço para a ficção, há um espaço para que os fatos eles sejam ligados de uma maneira necessária para a trama, né, necessária para a narrativa, para o gênero, mas que não coincide exatamente com a realidade. Então, a gente precisa ter esse pacto ficcional em mente, ou seja, saber que parte daquilo ali pode ser ficção, ou pode ser que a essência do fato seja aquela, mas que o modo não tenha acontecido exatamente daquele jeito. Por quê? Porque há esse espaço para a ficção, tá? Até porque é impossível a gente lembrar de tudo e um terceiro dar conta de todas as nossas memórias.
tá? Ó, as autobiografias podem assumir diversos formatos, como diários, memórias, poemas, músicas, roteiros, cartas, entre outros. O caráter biográfico da obra não acontece na sua formatação, mas em seus elementos linguísticos. Normalmente, a narração é feita na primeira pessoa do singular e aborda questões íntimas e pessoais. O narrador comumente se coloca no tempo presente e, ao olhar para trás, o seu passado nada mais é do que uma tessitura de reminiscências. O que isso quer dizer, né? Ficou bonito, mas nada mais é do que esse aglomerado de lembranças, do que esse... Enfim, como essa montagem, né, das lembranças, que não são completamente capturáveis, são moventes. Isso é, mesmo que o escritor queira apreender a realidade como ela foi, no momento da escrita isso já não é possível. Afinal, as experiências vividas são inapreensíveis. É nessa fenda do inapreensível que o ficcional se estabelece. O que isso quer dizer é que no momento que a gente se coloca para narrar lembranças, há esse espaço para ficção, porque a gente não vai conseguir lembrar exatamente como foi. E quando a gente narra, a gente tem uma percepção um pouco diferente do que a gente viveu, porque ordenar os fatos em uma ordem possível de ser narrada faz com que às vezes a gente perceba alguns fatos e alguns elementos que a gente não percebeu quando viveu. E aí por isso que ele fala aqui que as experiências vividas são inapreensíveis, é impossível que a gente apreenda completamente tudo que a gente já viveu e tudo que a gente já viveu. Então, ó, por exemplo, eu estou dando essa aula agora. Quando eu for contar sobre essa aula, provavelmente eu não darei conta de todos os detalhes. E se eu puser, por exemplo, essa aula em uma sequência de outras memórias, pode ser que eu precise fazer uns links entre umas memórias e outras, pelo meio da ficção, tá? E aí, vocês sabiam que a biografia, enquanto gênero textual, surgiu durante as civilizações clássicas, ou seja, na Grécia e na Roma Antiga. Apesar disso, os historiadores têm conhecimento de pequenos trechos escritos por povos mais antigos, como os egípcios, que ressaltam fatos de seus líderes que poderia configurar-se como um texto biográfico. E é um gênero da ordem do relatar, cujo domínio social é o da representação pelo discurso das experiências vividas situadas no tempo. E agora eu vou pedir para a gente colocar um último videozinho sobre Leonardo da Vinci, para a gente conhecer um pouquinho da história dele, tá certo? A história de Leonardo da Vinci. Há muito tempo atrás, em 15 de abril de 1452, nasceu, na Itália, um menino chamado Leonardo. Seu avô ficou tão feliz que chegou a escrever sobre o nascimento dele. Quando era bebê, Leonardo foi amamentado e cuidado pela mãe, mas depois foi morar com seus avós. Eles se chamavam Antônio e Mona Lúcia da Vinci. Uma vez, quando tinha apenas 4 anos, o menino Leonardo estava com seu tio Francesco, visitando as vinhas e oliveiras, quando uma ventania muito forte derrubou várias coisas. Leonardo ficou impressionado com o poder da natureza. O menino foi crescendo e sempre estudava e aprendia tudo o que pudesse. Aonde fosse, sempre levava um caderno para fazer suas anotações. Leonardo da Vinci era muito inteligente. Na escola da cidade onde morava, os professores já haviam ensinado tudo o que podiam para ele e não tinham mais condições de saciar sua vontade de aprender mais. Além das matérias da escola, Leonardo também teve aulas de música e aprendeu a tocar lira. Logo estava compondo suas próprias músicas. Enquanto perambulava pelos campos, ele gostava de desenhar a paisagem que via. Um dia, o pai de Leonardo percebeu que seus desenhos eram muito bons e levou alguns deles para mostrar ao seu amigo Verrocchio, um artista da cidade de Florença. Verrocchio ficou impressionado com os desenhos e disse ao pai de Leonardo para trazê-lo até seu ateliê.
Então, aos 12 anos de idade, Leonardo foi morar com seu pai em Florença, em uma casa de onde se via os escritórios do governo em que seu pai trabalhava. No ateliê de Verrocchio, Leonardo começou varrendo o chão e fazendo arrumações, mas logo passou a esticar telas, a fazer pincéis e a pintar. Leonardo adorava trabalhar no ateliê e gostava muito da cidade de Florença. No inverno de 1466, uma enchente inundou a cidade no meio da noite e causou muita destruição. Mais uma vez, Leonardo testemunhava o poder da natureza. Um dia, o pai de Leonardo estava em Vinci e um camponês lhe pediu um favor. Fiz um escudo de tronco de árvore. Quando o senhor retornar a Florença, poderia pedir alguém que o pintasse para mim? Quando viu o escudo, Leonardo disse que não poderia pintar do jeito que estava. Era necessário melhorar sua forma e ilustrá-lo antes de pintar. Leonardo transformou o escudo em um lindo objeto e pintou nele uma criatura inventada por ele mesmo. Verrocchio estava fazendo uma grande pintura em uma igreja e pediu a Leonardo que pintasse o anjinho que segurava o manto de Cristo. Sua pintura é melhor que a minha, disse Verrocchio para Leonardo. Em pouco tempo, o dono do ateliê fez de Leonardo o seu sócio. Leonardo da Vinci amava os animais e se tornou vegetariano. Às vezes, ele comprava passarinhos para depois soltá-los. Ele adorava estudar e desenhar pássaros em pleno voo. Ah, como eu gostaria de voar, ele sonhava. E assim desenhou máquinas voadoras, umas com asas que batiam como as de um pássaro e outras que pareciam um helicóptero. Leonardo era um grande inventor. Desenhou uma bicicleta 300 anos antes que a primeira bicicleta fosse construída. O talento de Leonardo e suas façanhas eram impressionantes. Leonardo da Vinci morreu quando tinha 67 anos nos braços do rei da França. Hoje, sua famosa pintura Mona Lisa é a pintura mais preciosa do mundo. E aí, gente, gostaram? Apreciaram? Eu tinha algumas perguntinhas para fazer, mas eu já estou entrando no horário do professor Heleno, que gentilmente cedeu uns minutinhos para mim. Então, eu só vou encerrar a nossa aula de hoje com essa citação de Leonardo da Vinci, o artista biografado do vídeo. Quem pensa pouco, erra muito. Então, vamos pensar, né? Eu deixo aqui um beijo para vocês, um agradecimento para a Gisela, para a professora Adriana, para a produção que permite que essa aula chegue até vocês. Vou passar para a professora Adriana e já deixo aqui um beijo e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Então, como sempre, foi um prazer. Espero vê-los na próxima aula. Evelyn, um beijo para você, que eu sei que você está aqui no chat.